Ainda é perigoso ser humano na liderança? Hoje, esse é o tema da live, que eu tenho uma convidada super especial, a Sheila. Ela vai entrar aqui. Sabe essa coisa que eu sempre falo, acredite em sua singularidade? É um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. É um assunto sobre liderança especificamente, mas você não precisa estar no mundo corporativo para assistir essa live, porque afinal somos líderes em alguma dimensão, em vários aspectos da nossa vida. Deixa minha convidada especial aqui chegar. Minha convidada especial, nós trabalhamos juntas na Embracon no ano de 2020 para 2021. Trabalhamos pouco tempo juntas, mas já foi o suficiente para a gente ver que na época a gente tinha uma sinergia muito boa de trabalho, nós éramos pares. Então a Sheila Menezes vai entrar aqui. Ah, ela entrou. Vamos convidar a Sheila Menezes para entrar nessa live aqui comigo. Convidar. Gente, sempre acontece um frisson assim inicial muito maravilhoso. Não tem nenhum pedido. Por algum motivo, a Sheila especificamente eu não tô conseguindo convidar. Todas as outras eu consigo. O papo de hoje, então, é... Ainda é perigoso ser humano? Ah, peraí. Ver. Por que que... Entrar ao vivo com Sheila Menezes. Vamos ver, agora vai dar certo, hein? Sem emoção, não queremos emoção. Ah lá, deu certo, não queremos Deu emoção. certo! E aí, Tudo bem? tudo e você? Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Estamos te ouvindo e te vendo bem. Então tá bom. Ah, em Obrigada primeiro pela lugar, muito pergunta. obrigada por aceitar o convite. Imagina, um privilégio bater esse papo aqui com você. Eu que agradeço o convite. Ai, que bom. Ô, Sheila, começa se apresentando um pouco aí para as pessoas que estão nos assistindo e que irão nos assistir depois. Bom, eu gosto sempre de começar a minha apresentação falando mais de mim do que da minha trajetória profissional, porque eu acho que a trajetória profissional está lá no LinkedIn e aí as pessoas buscam por lá. Boa. Mas a Sheila tem essa cara de menina, mas tenho 45 anos, faz tempo que eu tô nessa estrada. Sou mãe da Olivia, sou esposa do Eric, filha da Dona Maria, e sempre trago muito essa referência aqui, porque eu acho que são essas identidades que eu ocupo que me moldam e que me fazem ser quem eu sou de verdade e evoluir a cada dia. Estou na trajetória de RH há 22 anos, né? Comecei a minha história, e aí agora, né, já que eu falei a idade, eu posso contar aqui. Eu fiz magistério no ensino médio, então eu lecionei, fui professora durante um tempo. Depois eu saí da área da educação, mas depois voltei de novo para a área da educação, né? Porque acabei caindo em desenvolvimento. E aí, depois desse primeiro episódio aí dentro da educação, percorri outros caminhos, caí em RH, fiquei em RH e hoje sempre falo para as pessoas, quando elas me perguntam o que que eu seria, o que que eu faria de diferente, eu digo, não sei. Porque acho que praticamente 50% da minha vida eu fiz RH, eu estou em RH, então hoje não consigo me imaginar sem estar nesse universo falando de gente, falando para gente e estando com pessoas, porque eu acho que é Uhum. isso que me alimenta, assim, é isso que me faz feliz, é isso que me energiza, né? Eu acho Uhum. que eu tenho, assim, muito essa crença de que é só através das pessoas, tudo, independente do segmento, da área. Então, eu gosto muito desse tema, desse lugar, dessa área por conta disso. Acho que me identifico muito com isso. Boa. E tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje, né? Quando você começa se apresentando, falando de quem você é, isso já diz muito da líder que você possivelmente é para as pessoas e da forma como você conduz, como você é como profissional na empresa, né? Bom, Sim, as pessoas que me acompanham sabem que eu sempre tenho uma colinha, a colinha sempre eu compartilhar. também. Eu também estou com colas, viu? Maravilhosa. Ah, então vamos lá. Bom, o tema de hoje é ainda é perigoso ser humano na liderança.
Eu mandei um monte de título para a Sheila para a gente escolher, mas basicamente quem está nos assistindo é para a gente falar um pouco sobre como é ser, como, como será que é ser nós mesmas dentro do mundo corporativo, né? Como será que é assumir, eu falo, né, a nossa singularidade, a nossa essência, a nossa humanidade dentro dessas relações que a gente sabe, sim, sem hipocrisia, que ainda a gente tem um campo muito grande, vasto e às vezes passando um facão mesmo para a gente evoluir. E a ideia é que você, como nessa cadeira executiva de recursos humanos, conte um pouco assim do como você percebe isso, o que você tem feito. A Sheila, eu estava falando antes de você entrar que a gente trabalhou pouco tempo juntas, mas deu nitidamente para ver que você é uma pessoa extremamente humana e as coisas que você posta, né, os carinhos que a gente vê nos stories da vida da sua equipe com você, demonstra para mim que estou vendo de fora que tem muita humanidade nas relações que você estabelece. Então vai ser um prazer ouvir você para a gente entender um pouco como é que faz tudo isso na prática, que não é uma coisa muito fácil e não é uma coisa que todo mundo tem coragem de fazer. Tem uma passagem que eu conto sempre para as pessoas que fazem mentoria comigo, que eu nem sei se você sabe, mas eu te referencio quase sempre. E aí é uma coisa assim, quando você entrou na empresa em que eu trabalhava e que você ainda trabalha, eu me sentia uma executiva com baixo posicionamento sobre as coisas que eu acreditava e que faziam sentido para mim, fazia sentido para mim, e eu me sentia muito fragilizada no meu posicionamento, né? E eu me lembro que em muitas reuniões você conseguia ter esse discernimento de tipo, não, isso aqui eu não vou conseguir fazer, não, isso aqui eu não vou dar conta, não, isso aqui. Eu falava assim, gente, como é que ela consegue falar isso ou não? O que tem nessa mulher aí? Então, foi muito pouco tempo que a gente trabalhou juntas, mas eu levo essa referência muito positiva do quanto você era você mesma, sabe? Em todos os momentos, né? Nas reuniões mais formais, nos momentos dos cafezinhos, né? Então, apesar da gente ter trabalhado muito pouco tempo juntas, você é uma grande referência para mim, do tipo, cara, se ela faz, eu também posso fazer. Então, quando eu tomei uma decisão de voltar a ser consultora, eu falei assim, quando eu crescer eu quero ser igual a Sheila, me posicionar. É verdade. Então tá aqui a minha declaração para você, tá? Ah, que lindo! Então vamos lá. Ó, a primeira pergunta para você é a seguinte. Estou com uma letra tão horrorosa aqui, mas acho que dá para entender. Na sua experiência, por que a vulnerabilidade ainda é percebida como uma ameaça ou fragilidade dentro das organizações? Aí eu coloquei aqui uma especialmente vinda de uma liderança feminina, mas eu acho que isso também atravessa os homens, né? Mas aqui a gente Sim. basicamente fala para o público feminino, então vamos liberar aqui a liderança feminina aqui. Gi, quando você me mandou essa pergunta, eu fiquei muito pensando assim, né? Por que que hoje, quando a gente já consegue muito flutuar nas organizações com esse tema da vulnerabilidade e que passa muito por questões de saúde mental, saúde emocional, segurança psicológica, que são temas que hoje a gente escuta muito, né, no mercado e no mundo corporativo, né? Por que que ainda existe muito essa dificuldade? E eu acho que o que me fez refletir, assim, tem muito a ver com a forma com que a gente foi moldado para exercer essa liderança. Então, eu acho que tem muito a ver com esse contexto e esse fator histórico mesmo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, liderança, e eu acho que você percebe isso, né, nas tratativas que você faz no mundo corporativo, a figura da liderança sempre está associada à questão da força, né? Essa questão da autonomia, essa questão da imposição, e que muitas vezes flutua por essa questão da invulnerabilidade, né? Porque parece que uma coisa não casa com a outra. Uma pessoa vulnerável, não é possível que uma pessoa vulnerável seja forte, não é possível que uma pessoa vulnerável seja autônoma, não é possível que uma pessoa vulnerável tenha essa coisa da imposição, né? Então eu acho que essa percepção ela foi muito reforçada mesmo
por uma cultura de masculinidade, né? E que associa a vulnerabilidade, essa vulnerabilidade, com esses aspectos muitos de fraqueza e levando muito essa visão que eu acho que hoje é uma visão de fato muito enviesada, assim, de que líderes que são fortes não demonstram essa emoção, não demonstram essa fragilidade, né? E aí, para a gente até olha assim, né? As mulheres precisaram colocar um terno para se parecer como homens. A gente precisou usar salto para estar na altura deles. Então, percebe que tem vários elementos culturais que contribuem muito com essa referência que a gente tem no caso de liderança versus força, e por conta disso, a mulher ali, a liderança feminina, parece que é colocada dentro de um lugar diferente quando a gente fala sobre isso, né? Então, eu acho que uma líder que é feminina e que revela essa vulnerabilidade, ela desafia muito esse estereótipo tradicional, essa coisa histórica mesmo. E aí, muitas vezes, claro, que a gente vai ser interpretada como menos competente, como fraca, como um sinal de ausência mesmo de competência, muitas vezes. E que, para mim, é totalmente ao contrário. Eu acho que quando você mostra essa vulnerabilidade, isso é muito um sinal de coragem, isso é um sinal de autenticidade, acho que isso é um sinal de empatia e até de inteligência emocional, né? Então, quando a gente olha até estudos e dados que falam muito sobre isso, né? Mostrou o quanto a gente, como mulher e como líder, mostrando vulnerabilidade, a gente acaba sendo julgada de forma muito mais severa quando a gente é comparada, por exemplo, com os colegas homens, né? Então tem um duplo julgamento quando a gente fala, um duplo padrão, eu diria, de julgamento, quando a gente coloca o homem e a mulher nessa posição de liderança, né? Então, eu acho que isso acaba contribuindo muito. E eu acho que outra coisa que eu penso assim a respeito disso é que os ambientes organizacionais ainda têm essa cultura muito predominante de competitividade, né? E que valoriza muito, e muitas vezes até a qualquer custo, essa coisa do resultado, né? Do resultado. E eu acho que isso, quando você coloca esse ingrediente da vulnerabilidade, isso acaba sendo visto mesmo como um risco de uma perda ali de autoridade, de insegurança, de fraqueza. Então, eu acho que acaba reforçando muito esse estigma que a gente vem batalhando muito para quebrar, principalmente nós, como mulheres em posições de liderança, ou não necessariamente em posições de liderança, eu acho que até para quem não é líder, mas eu acho que isso é uma coisa muito dentro ainda dessa batalha que nós mulheres temos dentro do mercado de trabalho, dentro das organizações ou qualquer outro posicionamento de carreira que a pessoa tem que ter, que de fato as mulheres que demonstram essa vulnerabilidade, elas podem ter a sua credibilidade profissional e a sua capacidade de liderança ou não comprometida, né? Então, eu acho que ainda isso tem muita coisa para a gente quebrar dentro desses padrões que a gente vê, eu acho que tanto padrões quanto expectativa mesmo social das organizações, das pessoas, que associam essa força da liderança de uma forma imperturbável, invulnerável, né? Então, acho que existe uma luta muito grande para transformar essa realidade, transformar essas culturas organizacionais, onde de fato a gente possa valorizar líderes e profissionais que consigam de fato demonstrar essa autenticidade, essa humanidade, porque a gente é
É humano. vulnerável como ser humano. Não existe outra coisa a não ser isso, né? Então, eu acho que reconhecer muito essa vulnerabilidade não significa fraqueza. Eu enxergo muito e eu tenho isso muito dentro de mim, até por todas as experiências que eu já passei. E você até falou uma delas agora, né? De muitas vezes se posicionar e falar, não, isso não dá, isso não, eu não vou fazer. Mas sim uma coragem para a gente poder enfrentar todos esses desafios com muita honestidade e a gente, de fato, poder criar esse ambiente, criar esses ambientes através dessas nossas atitudes que sejam mais inclusivos, mais resolutivos, mais resilientes, mais colaborativos, aonde esse lugar da humanidade ele seja visto como uma potência e isso seja de fato reconhecido e valorizado. Acho que você falou duas coisas para mim que são importantes, que é que os ambientes organizacionais ainda reforçam o resultado, né? E eu tenho questionado muito com os líderes o que é resultado, né? É uma coisa que eu perguntava muito para as pessoas, assim, tá? Mas resultado é uma palavra que ela é ampla, né? Então, o que é resultado para você? E hoje eu estava mentoreando um executivo de uma empresa e aí ele falou, era um homem, ele falou assim, uma das minhas expectativas com a minha equipe é falar que resultado não é só um indicador, né? Resultado é a sustentabilidade, a relação de confiança, é uma série de coisas. Então, acho que pensar sobre o que é resultado é importante, porque a gente entrega resultados de formas diferentes que se complementam, né? Então, tem o masculino e o feminino que cabem e, por favor, eles precisam coexistir, né? Que a gente se apoia um na força do outro. E tem uma outra coisa que você falou sobre a inteligência, sobre a emoção, né? Assim, o masculino tende a ser mais racional em relação à emoção. E hoje eu estava ouvindo um podcast e eu fico muito também assim no quanto a gente, a partir do princípio que se vulnerabilizar é ruim, a gente cria um ambiente em que se eu me sinto mais vulnerável, se eu me sinto mais tocada em alguns lugares, eu vou esconder, porque não tem ninguém fazendo isso aqui, sou só eu choro aqui, só eu saio tiririca de uma reunião. Então, eu não vou fazer, porque é politicamente incorreto nessa comunidade, dessa instituição. Aí você cria uma referência de super-heróis, né, supermans e super-mulheres maravilhas, e o podcast que eu estava ouvindo hoje é a gente está doente em relação à nossa ansiedade, porque a gente está uma incapacidade muito grande de falar sobre as nossas emoções, sobre a gente traduzir de fato o que a gente está sentindo, mesmo correndo o risco de ser, entre aspas, inadequado. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai se adoecendo de uma forma que é estrutural, porque tá todo mundo, então, é isso. Assim, então, se ela não fala, eu também não vou falar. Bom, se eu tenho ali uma diretora que é não sei o quê, e um diretor que não sei o que lá, que é o fortão, quem sou eu, um analista, falar em reunião? Então, assim, aí a gente vai criando uma sociedade que se descola completamente dessa inteligência mais emocional, e depois as empresas contratam o consultor para dar palestra sobre isso, assim, tal coisa que está complicada. E eu acho que, Gi, e a gente está vindo agora com esse movimento da NR, né? Por que isso? E aí você pensar na NR, a NR é da década de 70. E a NR, ela surgiu lá atrás por conta da questão dos riscos físicos, porque a gente teve um alto incidente de pessoas se acidentando nas empresas. Então, criou-se a ANR e todos os desdobramentos que existem da ANR, no sentido de prevenir, de fato, os acidentes físicos relacionados aí à questão tanto química e todos os elementos aí que eu não vou saber dissertar aqui agora de bate-pronto, assim. E aí agora a gente está no momento onde, de novo, a gente está falando na NR. E as pessoas falando na NR como se fosse uma coisa nova. E aí, qual que é o referencial da NR? Por que está sendo incluído agora na NR1 a questão dos riscos psicossociais? É porque a gente tem uma sociedade adoecida.
e adoecida. E a gente precisa criar agora mecanismos, assim como criou-se no passado, para a gente poder minimizar esses efeitos que a gente está vivendo Sim. nas organizações, né? É. Então, assim, é o que você muito falou. Que resultado? A que preço? A que custo? Por que são essas armaduras, né? Então, acho que são elementos que hoje a gente escuta muito e que passa muito por esse tema que a gente está falando. Se a É. gente não dá espaço para ser quem a gente é, com tudo que a gente tem de bom e de ruim, meu Deus, o que vai ser dessa sociedade a longo prazo? Como Hum. que essas empresas vão sustentar esses resultados? Como que essa sociedade vai sustentar essas economias? E aí a gente leva isso até para outras esferas mesmo, né? Exatamente. Para a gente não entrar aqui em termos muito espirituais, mas caberia essa fala também. Ô, Xê, a próxima pergunta para você é: você já viveu momentos em que precisou escolher entre ser autêntica, verdadeira, manter a imagem de fortaleza, né? E o que você aprendeu com isso? Gi, eu acho que isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? Assim, eu acho que tem muitas situações que a gente passa no nosso dia a dia, e aí não só no ambiente corporativo, mas na vida, né? Quantas vezes a gente tem que escolher de fato se a gente quer parecer inabalável, né? Ou para a gente se proteger ali, ou se a gente de fato quer ser a gente mesma, né? Então, acho que eu já vivi isso muitas vezes, em muitas situações, e eu acho que geralmente são nos momentos de muita pressão quando a gente está sendo ali submetida muito à pressão, é muito tentador, principalmente acho que na cadeira hoje que eu ocupo, assim, que é uma cadeira um pouco mais executiva, a gente entrar nesse lugar de ser inabalável, né? E parecer inabalável. Mas hoje eu acho que com a maturidade que eu tenho, com todos esses exercícios e essas gramas que eu comi no decorrer da minha história, assim, eu acho que eu aprendi algumas coisas que hoje acabam me ajudando a discernir em quais momentos eu consigo efetivamente transitar entre ser inabalável e ser mais autêntica, assim. Então, acho que a primeira coisa que sempre vem na minha cabeça é que, assim, se eu escondo uma dificuldade, seja ela qual for, ela não vai sumir, ela vai continuar lá. E talvez isso só vai atrasar a solução daquele problema ou daquela situação. Acho que outro ponto também que eu sempre penso é aquela questão de que muitas vezes, nesses momentos, e claro que exige necessariamente uma leitura desse momento, até para você não transitar para outro lugar, assim. Mas se você consegue mostrar essa vulnerabilidade com equilíbrio, isso faz as pessoas se aproximarem de você, isso faz as pessoas gerirem ali, terem a confiança em você, e isso ajuda muito a colaboração. Uhum. Então, acho que tem esse ponto, assim, que eu acho que também é bastante valioso, tá? E eu acho que o último ponto é que, claro, como eu falei, eu acho que tem um duplo padrão aí, então eu acho que os homens, né, que conseguem demonstrar suas emoções, eles acabam sendo menos questionados do que a gente, enquanto a gente precisa, precisa necessariamente gerenciar com mais cuidado isso, porque Uhum. senão a gente é colocada naquele lugar de tá estressada, é histérica, Sim. né? Então, eu acho que são esses três pontos que eu entendo que eu aprendi com
com essa transição entre agora eu vou ser inabalável, agora eu vou ser mais vulnerável, né? Então eu acho que talvez um conceito aqui é uma vulnerabilidade um pouco mais estratégica, sabe? Você entender aquele desafio que você tem, aquele momento que você está passando, né? E de repente pensar em como você coloca ingredientes como o teu time para poder pensar junto com você aquela melhor solução, porque você não tem a resposta. Ao mesmo tempo, é importante que você também tenha essa clareza, efetivamente, sobre as prioridades, sobre as decisões. Eu acho que também prestar muita atenção nessa questão de que vulnerabilidade não é exposição total, né? Então, acho que até um alerta aqui para a galera, senão amanhã sai todo mundo chorando na empresa e vão falar que é culpa nossa, tá, Giovana? Então, eu acho que é entender que é importante compartilhar, sim, é importante se mostrar, sim, mas é importante você fazer as leituras dos ambientes. Então, saber que muitas vezes você vai compartilhar, mas você tem que avaliar com quem que você compartilha e quando você compartilha isso, né? E eu acho que especificamente para quem está em posições mais altas, assim, ou também não, eu digo que as posições de liderança acabam sendo muito solitárias, né? Então é bastante importante a gente sempre ter uma rede de apoio, porque às vezes a tua válvula ali de escape não vai ser na organização, vai ser com alguém fora da organização que você vai poder compartilhar efetivamente aquela dificuldade, aquela situação, e essas pessoas vão contribuir com um ponto de vista delas e não vão estar colocando você nesse lugar assim de julgamento, né? Então, eu acho que ter essa rede de apoio, então, mentorias, por exemplo, como você faz, colegas de outras empresas, de repente, uns gurus, assim, coaching, enfim, alguém que possa trazer também esse contraponto com você, né, para que você não carregue isso tudo sozinha, você possa dividir efetivamente essas situações, esses momentos que você está passando. Então, acho que os aprendizados é muito isso, assim, é a vulnerabilidade estratégica, né? Não pode esquecer disso, pelo amor de Deus, galera, não sai aí também igual doido, né? Então, acho que é a honestidade em ser quem você é, mas muito dentro do foco da solução, assim é pensar que a transparência ela fortalece muito essa confiança e que muitas vezes fingir a perfeição vai afastar as pessoas e vai desconectar as pessoas. E essa coisa de ter cuidado, porque sim, nós mulheres, a gente tem um duplo padrão emocional de julgamento, e isso vai exigir da gente muito essa consciência e principalmente essa estratégia. Muito bom, muitas dicas boas. Nada fácil isso, né? Eu fico Não, pensando que até em termos culturais, né? O que é bem absorvido numa empresa, na outra não é tanto. Então, essa vulnerabilidade estratégica, ela vem um pouco no encontro disso também, né? Então, assim, em determinado, com a determinada liderança ser uma coisa, vai estar tudo bem, com a outra não vai estar tão bem assim. Então, acho que uma competência importante para pensar sobre a vulnerabilidade é a leitura de cenário, né? E o que você muito. quer, né? O que que você quer ser, não de uma forma é, forçada, mas tem momentos que pensar sobre a sua marca empregadora de pessoa, marca pessoal, vai fazer muito sentido também, né? Porque às vezes a gente segura um pouco porque a gente tem um objetivo que é maior, tem uma visão de futuro que se adaptar um pouco mais vai fazer um pouco mais de sentido. Então, são muitas variáveis e é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui, mas a terceira pergunta é: na prática, como uma liderança pode integrar a humanidade à performance sem perder a autoridade
E quais são os limites e as potências disso? Né? Acho que você falou um pouco, mas fala um pouco mais pra gente. Isso também é bem abrangente, assim, porque acho que essa pergunta passa por psicologia, passa por neurociência, passa por cultura, né? Passa por, acho que, vários aspectos, assim. Eu acho que eu fatiaria até para te responder, assim. Então, como que a gente consegue integrar essa humanidade sem perder a autoridade, né? Eu acho que o primeiro ponto é você entender que a autoridade tradicional, ela passava muito por essa coisa da hierarquia, do comando, do controle. E eu acho que a gente vem fazendo muito esse movimento de dar lugar para essa coisa da autoridade que eu falo que é uma autoridade mais relacional, né? Então, e essa autoridade ela acaba sendo construída muito dentro dessa perspectiva da confiança, da coerência, dessa competência emocional. Então, eu acho que, primeiro, né, falando dessa redefinição de autoridade, como um primeiro ponto, é a gente escutar com presença, né? E escutar com presença, validando a emoção da pessoa, né? Mas sem perder também o foco ali no resultado e no objetivo daquilo, né? Afinal, a gente geralmente está nas organizações e a gente precisa entender que é um cenário corporativo aquilo lá. Eu Uhum. acho que sempre também de olhar essa tomada de decisão com mais empatia. E aqui, o que que eu penso, principalmente quando são decisões mais difíceis, assim, muito importante explicar o porquê e para quê para as pessoas, né? Eu acho que isso acaba ajudando muito a integrar essa humanidade com a performance, né? Então, olha, é uma decisão difícil, mas ó, é por conta disso, é para isso, esse é o caminho. Eu acho que isso traz ali essa é, essa proximidade facilita um pouco essa integração dessas duas competências, né? A humanidade e a performance. E eu acho que é muito importante a gente estar atento a essa modelagem de comportamento mesmo, sendo um exemplo ali de equilíbrio entre firmeza e sensibilidade, e Uhum. você flutuar sobre isso, né? E aí a gente tem vários estudos, né, que falam muito sobre essa questão de que os líderes que conseguem demonstrar essa empatia acabam tendo ali índices de serem considerados ali líderes mais eficazes, né? 3 vezes mais, né? Quando a gente olha as pesquisas aí das grandes universidades. Eu acho que outro ponto que eu traria aqui é pensar nessa humanidade, mas dentro muito do aspecto dessa humanidade como um catalisador de performance, sabe? Então, assim, é olhar a humanidade e pensar. Eu vou integrar a humanidade não no sentido de suavizar uma meta, suavizar um resultado, mas em como eu consigo usar essa humanidade muitas vezes para potencializar o engajamento das pessoas naquilo, né? Então, a gente fala muito, né? E tem muita gente falando sobre essa questão da segurança psicológica, dos ambientes seguros e todos os elementos que permeiam isso. E a gente sabe que ambientes que são psicologicamente seguros, eles são mais propícios a gerar nas pessoas essa coisa da criatividade, da resolução, dos problemas, da colaboração. Então, acho que reconhecer vulnerabilidade cria espaço para a gente poder inovar. Quando a gente celebra, por exemplo, conquistas que são coletivas, reforçam esse senso de pertencimento. E aí eu estou integrando de novo a humanidade com a performance. Eu acho que você também está no lugar de entender o feedback, mas o feedback com cuidado e com clareza, que eu acho que às vezes a gente acaba pecando muito nisso, né? Então, é entender que
os feedbacks dados com cuidado e clareza transformam esse erro em oportunidades, em aprendizado. E aí, de novo, eu estou integrando a humanidade com a performance. Eu não estou descolando uma coisa da outra, né? E eu acho que algumas ferramentas que eu uso bastante assim com o meu time, e eu vi que tem várias delas aqui me prestigiando na live. Afinal, essa era a premissa para manter o emprego amanhã. Mentira! Ela tá aqui hoje. Eu acho que assim, alguns rituais, até para poder tangibilizar. Já falei alguns aqui, mas alguns que eu uso assim com a minha equipe. Eu acho que check-in emocional, por exemplo, é uma coisa que faz com que a gente conecte humanidade com performance, porque eu sei como a pessoa tá e ali eu vou equalizar muito como que vai ser o meu direcionamento, as minhas cobranças. E de verdade, eu sou parte do time também. Então eu também faço o meu check-in com elas. Então eu vou lá e eu sinalizo, não tô bem hoje. E aí eu explico o motivo pela qual eu não tô bem, né? E aí de novo, eu tô integrando a humanidade com a performance. Eu acho que as conversas de desenvolvimento, mas as conversas muito focadas nessa questão do propósito e não só das metas, né? Então, eu acho que isso também é muito relevante. Eu acho que ritual de reconhecimento, assim, eu acho que isso, para mim, é premissa, assim. Então, acho que é um gesto pequeno, mas é muito importante que a gente necessariamente não deixe de reforçar aquele valor e aquela conquista. E aí, de novo, estou integrando humanidade com performance. E, principalmente, eu acho que envolver o time nas tomadas de decisão, porque eu acho que isso faz com que o comprometimento das pessoas aumentem, né? Eu sei que tem decisões que necessariamente não podem passar pelo time, mas principalmente aquelas decisões e aquelas mudanças que impactam eles, são eles que têm que me apoiar nesses caminhos. Eu tenho que ter esse time comigo. E aí, de novo, tô, né, integrando essa humanidade com a performance. Então, acho que essa é a primeira parte. Aí você me perguntou muito da questão do limite, né? Do limite e das potências, assim. E isso também é aquela linha muito tênue, né? Principalmente quando a gente fala no limite. Cuidado para a gente não confundir essa empatia com permissividade. Então, eu acho que você se colocar nesse lugar de ser humano não significa que você é condescendente. Então, acho que isso é um ponto de atenção e é um limite que a gente tem sempre que estar atento, independente da posição também, não necessariamente ocupando uma posição de liderança. De novo, esse cuidado com o excesso da exposição também. Eu acho que é o que você falou, tá atento para essa leitura dos cenários, tá atento para essa leitura dos contextos, né? Então, eu acho que de novo, é aquele conceito que eu falei lá atrás da vulnerabilidade estratégica. Você tem que ser vulnerável, sim, mas você tem que ser estratégico nisso. Até para você não cair na armadilha, né? Não ser boi de piranha, né? É um termo que eu uso bastante aqui. E claro, você tem que estar atento ao lugar que você está. Faça a leitura também da cultura organizacional, né? Então, se a empresa valoriza única e exclusivamente resultados, esse líder e esta pessoa que ela tem esse posicionamento mais humano e ela está nesse lugar mais humana que a gente está falando, é importante você equalizar isso da melhor forma, né? Então, eu acho que esses são os limites, assim, quando a gente está falando disso. E acho que as potências que existem nisso tudo, e aí aqui eu falo de um lugar que eu acho que eu cheguei nesse ponto, assim, sabe? É que você acaba conseguindo criar muito um time autônomo, porque eles enxergam você além
necessariamente da identidade funcional, e aí isso cria conexão, isso cria proximidade. Eu acho que facilita muito a questão da resolução dos conflitos ali, porque as pessoas acabam, né, conseguindo se conhecer melhor, te conhecer melhor, e aí automaticamente isso te leva para um lugar de um aumento de colaboração mesmo das pessoas. Eu acho que você cria um ambiente mais saudável, né? E isso, o quanto isso é valioso para as pessoas. Você favorece muito essa sustentabilidade mesmo, e aí a sustentabilidade na amplitude da palavra mesmo. E eu acho que você acaba inspirando, muitas vezes transformando e saindo do lugar do só gerenciar, né? Então, eu acho que é isso. É você concluindo assim a resposta de pensar que integrar essa humanidade à performance que a gente fala é liderar com o coração sem perder a cabeça. Eu Sim. acho que é entender que esses resultados que a gente fala, e aí o resultado, como você falou, né? O que é o resultado efetivamente? É entender que esse resultado ele nasce das relações, e se elas forem saudáveis, maravilhoso, porque aí sim você vai ter alta performance, né? E que a autoridade verdadeira, ela não vai ser imposta, mas ela vai ser conquistada, né? E isso faz toda a diferença, né? Nessa construção das equipes e nesse lugar que a gente vem falando aqui desde que a gente começou o bate-papo. Eu acho que tem uma coisa que a gente não fez no começo, estou observando aqui, que a pergunta é, ainda é perigoso ser humano nas organizações? Acho que vale a pena falar o que é ser humano, né? O ser humano, em algum momento a gente aprendeu lá atrás que o Darwin falava que o mais forte, ele sobrevive, mas isso não é verdade, né? Ele falava isso numa página. Quando você vira a página, ele falava que o mais forte sobrevivia em bandos, né? Então, o ser humano, a gente é um ser social. A gente é um ser que precisa do outro, né? Precisa desse espelho, dessa relação. E para a gente se associar ao outro, a gente precisa da conexão emocional. E é tão maluco isso que por que em algum momento a gente se perdeu nisso, né? E foi a gente descambou muito o processo da racionalidade, aí o padrão da organização é sempre uma coisa muito racional, muito estruturada, muito certinha. Mas a gente se conecta emocionalmente, a gente tem memória afetiva que tem a ver com a conexão emocional. A gente aprende somente quando tem conexão emocional. Então, eu lembro que eu com a matemática, que eu tinha uma desconexão emocional gigante, não tinha ninguém que fizesse a matemática entrar na minha cabeça. E quanto menos eu gostava, menos eu me conectava, menos eu aprendia, né? Então, todos esses benefícios que você fala das relações mais humanizadas, não é uma questão de agora. Não tem nada a ver com a NR1 ou qualquer coisa que valha. Tem a ver com a biologia humana, né? O cérebro, quando você se conecta com outro ser humano de forma genuína, ele acende regiões que te gera prazer, autorrealização, dopamina, e aí isso faz o cérebro ir para frente. E o contrário é verdadeiro, né? Quando você sente muito medo, muita raiva, muita frustração, você vai para um lugar de afastamento. E aí, no afastamento nada acontece, porque você não vai ter energia, não vai ter, como diria Freud, pulsão de vida para caminhar. Então, isso aqui que a gente está transformando num corporativez na verdade, a nossa essência como humanos, né? É, e eu É, acho que eu sempre falo assim para as pessoas do Harari, né? O Harari, ele trouxe naquele livro O Sapiens muito isso que você está contextualizando, né? Como que a gente sobreviveu enquanto espécie humana, assim, né? Pensando lá mesmo, quando a gente não sabia absolutamente de nada, né? A gente não tinha descoberto fogo, não sabia de nada. Exatamente por essa capacidade social, né?
Então, acho que fica a dica aqui para quem não leu também. É muito legal, porque acho que faz a gente muito entender esse contexto que você trouxe agora, que é o que é ser de fato humano e por que que a gente sobreviveu até hoje, porque a gente continua sobrevivendo aqui, mal e porcamente muitas vezes, mas seguimos aqui. Por quê e como, né? Eu acho que vale a dica aqui também para a galera que quer se aprofundar um pouco mais no tema. É isso, e isso é tão forte que as empresas entenderam que elas precisam declarar uma missão e um valor para as pessoas se conectarem emocionalmente. Hoje, quando você vê uma propaganda na televisão, ela tem um apelo que é emocional. Quando você fala que quem é o influenciador que mais influencia, ele tem entre aspas, uma autenticidade do tipo, esse aqui sou eu. Então, é tudo sobre a nossa humanidade, não sobre o excesso de racionalidade. Então, por que que a gente ainda está batendo tanto na tecla da racionalidade? Não sei, mas vamos para frente. A última pergunta para você, que eu acho que a gente já falou um pouco, acho que talvez só para a gente finalizar, que a gente já falou bastante, viu? Tá olhando aqui. Que tipo de cultura organizacional favorece líderes que são mais humanos? E o que uma mulher pode fazer quando está em um ambiente que ainda valoriza a dureza ou esse excesso de racionalidade como sinal de competência, né? Um pouco do que a gente acabou de falar. Eu acho que as culturas que acabam favorecendo muito os líderes que se colocam nesse lugar mais de humano, são as culturas que hoje falam muito sobre essa questão e promovem, né, essa segurança psicológica, né? Então, acho que essas culturas que estão indo dentro desse aspecto acabam ajudando muito e permitem, né, que de fato os líderes aí expressem as suas ideias, as dúvidas e as emoções sem esse julgamento, né? Então isso acaba favorecendo muito essa questão da autenticidade nas relações, essa tomada de risco inteligente e compartilhada, que é até um dos elementos propriamente da segurança psicológica, né? E eu acho que outra coisa que favorece dentro dessas culturas que tem esse aspecto da segurança psicológica são essa coisa do feedback vindo de todos os lados, assim, né? Não necessariamente só do topo para a base, mas da base também para o topo, né? Então, acho que essas culturas acabam favorecendo muito. Eu acho que outra cultura que favorece muito esse lugar são as organizações que conseguem alinhar essa prática do propósito organizacional com os valores humanos, né? Mas isso na real, assim, não só no fake ali, não no greenwash, né? Mas hoje eu acho que a gente tem ferramentas para descobrir também se é só um greenwash ou se de fato isso é vivido, né? Acho que as redes sociais ajudaram muito a gente nesse aspecto, né? Então, são essas organizações que acabam criando muito esse espaço para essas lideranças que inspiram e não só esse lugar da liderança que cobra, 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 né? Então, o líder deixa de ser apenas aquele cara do quê, mas ele passa a incluir nos seus discursos a coisa do porquê e do como. Então, eu acho que as organizações que têm isso colaboram muito e favorecem essa atuação dessas pessoas, desses profissionais e desses líderes que têm essa perspectiva mais humana, assim. Eu acho que empresas que trabalham muito com essa cultura também do aprendizado contínuo, que também a gente vê hoje muito esse movimento, né? Eu acho que empresas também, e também a gente tem percebido isso, essas empresas que têm valorizado muito e tentado inserir essa cultura mais inclusiva e mais diversa, né? Então, as empresas que têm essa coisa da diversidade de gênero, essa diversidade de raça, de idade e de pensamento, eu acho que aproxima muito e amplia essa aceitação desse estilo de liderança um pouco mais humano, vou dizer assim. Então, isso acaba favorecendo.
as mulheres que lideram com essa sensibilidade, mas com estratégia, os homens que exercem a liderança com mais escuta e com mais cuidado, porque a gente tem também homens que conseguem passear por isso, e esses ambientes acabam virando assim essa potência, né? E entendendo necessariamente que isso não é uma fragilidade. E você perguntou para mim assim, o que seria possível fazer quando você ainda está inserido num contexto e num ambiente onde a dureza é sinal de competência, né? Eu acho que isso ainda é muito comum, mais comum do que o resto que a gente falou até agora, né? E especialmente acho que em empresas que têm os setores mais tradicionais, né? Enfim. Mas eu acho que eu gosto muito de frases, né? Enfim, a galera pega as minhas frases, fazem livros e postam no Instagram, fazem a maior coisa assim com isso. Mas eu acho que as pequenas marolas, elas se transformam em grandes ondas, né? Então eu acho que tem formas que a gente vai encontrando nesses ambientes para que a gente possa ir modelando um pouco essa coisa de sair desse lugar muito rígido, muito frio, muito distante, para esse lugar que a gente está falando, que é um lugar mais humano, assim, né? Então, eu acho que a mulher, né, e a gente falou muito sobre isso, assim, eu acho que é ela entender que e buscar caminhos para que a liderança que cuida também entrega. Então, é buscar entregar com, acho que, mais consistência, para mostrar que o fato de eu estar aqui, mais próximo da minha equipe, ter mais empatia, ter mais humanidade, ter uma escutativa, isso não é falta de autoridade, isso não é fragilidade, isso não é agressividade. Então, acho que vai ter que ter um esforço de fato ali, quando a mulher está inserida nesse contexto, o profissional está inserido nesse contexto, e vai ter que entregar com consistência, né? Então, eu acho que é importante esse ponto. Eu acho que é usar os resultados também como argumento disso. Então, acho que é mostrar através de dados e através de entregas que isso tudo é um aliado poderoso. Então, eu acho que documentar as conquistas que viraram resultados e foram conquistas que foram alcançadas por meio de escuta, por exemplo, conquistas que foram feitas através da colaboração, através do cuidado, é a gente compartilhar cases internos com pares ou com outras equipes, ou nas oportunidades que a gente tiver ali para falar para as pessoas, olha, funciona, está funcionando, né? Então, acho que isso é isso tudo, é entender que a gente precisa encontrar nas nossas entregas essas métricas para mostrar que essa abordagem ela também é estratégica, ela Sim. também apresenta ali um resultado, né? E de verdade, gente, eu acho que criar também essas microculturas dentro da empresa, aonde a gente consiga fomentar isso tudo, né? Então, você lá no teu pedaço, você está numa empresa onde tá todo mundo ali com aquele foco mais duro, mais frio, mais voltado ali para o resultado. Cria espaço ali com a tua equipe, né? Um ritual de escuta, de reconhecimento. Vai modelando isso, vai dividindo isso com as outras pessoas, porque isso, de novo, são marolas que vão criando as ondas e as pessoas começam a ampliar esse olhar de que, olha, não precisa ser tão assim, pode ser de outro jeito, que dá resultado também, né? E eu acho que principalmente de fortalecer rede de apoio, assim, sabe? Acho que você está muito dentro dessa frente, né? O quanto é importante quando a gente está inserido nesses contextos que são mais duros ou nessas posições que são mais solitárias,
a gente de verdade ter rede de apoio, a gente trocar experiência com outras pessoas que enfrentam desafios que são semelhantes, a gente buscar muitas vezes mentorias, né, para reforçar a nossa identidade, entender ali as nossas fragilidades e as nossas forças, para também lidar com esse contexto e fazer esse movimento que precisa ser feito, que às vezes vai ser pequenininho, vai começar pequenininho, mas que aos poucos isso vai sendo fortalecido e as pessoas vão entendendo dentro daquela cultura de que existem outros modelos também, não necessariamente aquele único, exclusivamente de um lugar ali de só resultado, só não posso mostrar fragilidade, não, é isso, aquela coisa um pouco mais intempestiva, mais agressiva, né? Eu acho que é isso, assim, é o que eu traria aqui. Você falou da marola, tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu adorei, que é tudo que é grande uma vez foi pequeno. E aí uma outra coisa também que a gente não falou, que não daria para falar, mas a gente começar a questionar o que é ser líder, né? Percebo assim nas sutilezas, né? Quando você vai fazer, vamos fazer uma avaliação de desempenho em PDI. Ah, o líder vai fazer e ele vai falar o que você precisa fazer. Tipo, quem é esse cara, né? Eu, tipo, coitado dessa pessoa, porque que tanto poder ela tem assim sobre os outros, né? Então, acho que a própria reflexão sobre o que é liderar nas organizações também ajudaria muito a gente a ser mais humano, tanto com a humanidade do líder, que também é humano, quanto com a humanidade das equipes. Bom, a gente está quase esgotando o tempo da live do Instagram, que eu acho que ainda é uma hora, não sei. Mas antes de terminar, eu queria te agradecer. Foi ótimo, assim, é um papo super relevante. Foi um prazer te ter aqui, eu realmente te admiro muito. E eu espero que tenha sido bom para você e para vocês que estão nos assistindo agora e que ainda vão nos assistir. Muito obrigada, Sheila. Eu que agradeço, Gi, foi muito legal. Passaria horas e horas aqui falando, é um tema que eu gosto muito. E eu acho que é isso, né? A gente precisa, de fato, mostrar que existem outros modelos tão efetivos quanto o que a gente conheceu até hoje, né? Então, eu sempre falo assim que eu briguei muito com isso durante muito tempo, muito tempo. Eu fiz coaching, eu fiz mentoria, porque o modelo que eu tinha como referência era esse modelo tradicional, autoritário, agressivo muitas vezes, impositivo muitas vezes. E era muito louco isso, porque eu sempre tive muitos bons resultados com a minha equipe. E aí eu ficava pensando assim, gente, mas eu sou desse jeito, mas não tá certo. E aí, assim, foi uma mentoria que eu fiz de uma pessoa que agradeço ela muito, assim. Ela me fez uma pergunta que fez uma virada de chave na minha cabeça e fez eu entender que isso que eu tenho ele é bom, e se eu soubesse usar isso, isso me levaria para muitos lugares, lugares até que são esses lugares que você falou que deu como exemplo no começo da live, assim, sabe? Ela falou assim, Sheila, por que que você está buscando esse modelo? Não, porque eu acho que é esse certo. As pessoas falam que esse meu lado mais humano, beira o maternal, e que as pessoas não me respeitam. Ah, mas quais são os seus resultados? Você tem bons resultados? E eu sempre tinha os melhores resultados. Eu tinha resultados excelentes de clima, de engajamento, de retenção, de projeto, de performance. As pessoas queriam estar na minha equipe. E ela falou assim: quem te disse que aquele modelo é o certo? Olha os resultados que você tem apresentado. Então é isso. Eu acho que o grande lance é você saber equalizar. E eu acho que no decorrer da jornada, Gi, eu acabei entendendo o que que era esse equalizar, e eu acho que isso fez a diferença. Então, que a gente sim permita ser autêntico, se conhecer, entender essas nuances, né? E de verdade transformar e ocupar esses espaços para que isso de fato seja
e leve a gente a ter ambientes organizacionais mais saudáveis, mais inclusivos e mais humanos. E que a gente cuide também de quem a gente admira, né? Porque isso faz toda a diferença. Essa pergunta, tal, mas então, qual é a liderança que você admira? Para isso a gente precisa ter modelos, né? Que tenhamos mais Sheilas como modelos por aí, pessoal. Obrigada, boa noite. Obrigada, Gi. Um beijo. Obrigada, um beijo. Tchau.